Bom, estamos aqui iniciando o nosso bate-papo de hoje. Hoje tem sorteio, oferecimento da Miriam Black, o livro Bruxas, que é todo o estudo que ela fez sobre a magia celta, o povo celta. Então você que gosta desse tipo de assunto, é um assunto bem sério, uma abordagem da Miriam Black bastante séria. Foi até a USP, a biblioteca da USP, ela pesquisou muito para escrever esse livro. Se você quer saber mais, também você pode ligar aqui para a gente e concorrer ao sorteio 23794733. Bom, eu recebo nesse momento o Dr. Celso Batello, que está aqui quase que cada 15 dias, né, Celso? Tudo bem? Matar saudades, né, Beth? Tudo bem com você, né, Tudo bem, Celso? graças a Deus. Celso, então a gente vai falar sobre o assunto sal na dose certa, porque está toda uma campanha atualmente que o brasileiro está utilizando o sal muito acima do necessário, por conta não só da comida japonesa, mas tudo que nós compramos hoje em supermercado, ele vem com uma dose carregada de sódio, né? Então, Beth, por que ele vem com essa dose carregada, né? Porque o sal, ele estimula o paladar, né? Então, comercialmente, interessa isso, né? Porque a pessoa passa a comer mais. E o sal, quando a gente fala de sal, o correto é falar do sódio, não é? Então, como você colocou muito bem aí no programa, ele pode vir, por exemplo, em forma de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, não é? E pode vir, por exemplo, em forma de glutamato de sódio, que é como o pessoal coloca no shoyu, na comida japonesa. O problema do sódio, assim, um ditado, eu faço uma coisa comparativa assim, né? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Né? É verdade. Então, um dos problemas do sódio, e vai sobrecarregar os rins, é que, por exemplo, aonde vai o sódio, vai a água. Né? Vai a água. Então, o que acontece? Você aumenta a quantidade de sangue no organismo. Isso faz com que, por exemplo, aumente a pressão do indivíduo. Né? A pressão pode elevar. Então, esse é o maior, o sal é o maior vilão de quem tem pressão alta, é isso? O maior vilão de quem tem pressão alta. Agora, quer dizer que quem come muito sal tem uma tendência maior a ter pressão alta. Né? E se você for ver a população brasileira, né, é uma população hipertensa. Eu atribuo ao excesso de sal, que na realidade você precisa de 6 gramas de sal por dia, em torno de uma colher de café. Não é? Então, isso durante o dia todo, em todas as refeições. E você vai ter o sal de maneira indireta. Você vai ter aquele que se coloca diretamente na comida, não é? Você vai ter o sal embutido no pão, nos alimentos industrializados, de tal maneira que a gente vai comer muito sal. No queijo que vai muito sal. Agora, uma coisa interessante que você colocou aí com relação ao sal, né? Que você vê o sal nas frutas, você vê o sal nos vegetais. Esse sal, esse sódio que está nas frutas, nos vegetais, ele é melhor do que o sal industrializado. Entendeu? Porque é aquilo que eu falo, a gente tem que comer sol e não sal, né? O que é o comer sol? É o sol incide o raio solar ali na planta e ela pega o nutriente e acopla. Entendeu? Acopla o sal, né, o sódio, acopla o magnésio, acopla o potássio. Então, esse sal, esse sódio, o organismo lida com uma maior facilidade. Né? Quer dizer que o organismo reconhece. Reconhece. Ele não deposita, não faz mal. Agora, o sal que a gente consome, o excesso dele é um problema. Também não dá para ficar sem sal. O ideal é que se coma assim moderadamente, como o pessoal está preconizando. Porque quando a gente tira o sal, a tendência da pressão cai muito, né, Cai. E quem tem tendência a pressão baixa, ela fica mais baixa. Então, por quê? Porque ela mantém a pressão. A pessoa que está passando mal, a gente fala, bota logo um pouquinho de sal embaixo da língua. Se for hipotensão, Se for, claro, uma
uma queda de pressão. Que pode ser hipoglicemia. Às vezes o indivíduo mesmo com hipoglicemia, com baixa de açúcar no sangue, ele tem uma necessidade maior de sal também. Não é? E o sal está relacionado, às vezes, o desejo de sal exagerado, às vezes uma função inadequada da suprarrenal. Uma glândulazinha adrenal em cima do rim que produz adrenalina, corticoide. Então, se houver uma produção adequada do corticoide, se tem uma necessidade menor de sal. Não é? Agora, tem trabalho mostrando, você pega o japonês, por exemplo, né? O japonês do Japão, na alimentação que eles têm lá, eles não são hipertensos. Ele não é hipertenso, porque é uma quantidade menor. Agora, aqui no Brasil, ele passa a ser hipertenso. Entendeu? Porque é uma quantidade muito grande e o rim dele não está preparado para aquela quantidade de sal que a gente ingere aqui no mundo ocidental. Então você vê, por exemplo, aqui o descendente japonês, ele, na imensa maioria, ele acaba ficando hipertenso. Porque o rim dele não consegue dar conta. Mas o sorriu lá não é tão salgado quanto o nosso. O glutamato, né? Não sei. Lá é menos, né? Deve ser menos, né? É menos, o glutamato de sódio. Que o problema é o sódio, seja ele em sal de cozinha, cloreto de sódio, seja ele na forma de glutamato. Quer dizer, tem tanto glutamato quanto sódio é a mesma origem. Como que é isso? São substâncias diferentes. Entendeu? Um é realçador. São moléculas diferentes. São moléculas diferentes. São moléculas diferentes. Os dois são realçadores do apetite. Aliás, do sabor. Do sabor. E o interessante é que na medicina chinesa, né? Cada elemento tem um sabor, né? Por exemplo, o sabor do elemento água, que rege rim e bexiga, é o salgado. Do baço pâncreas é o doce. Do metal, que rege intestino grosso e pulmão, é o picante. Então, é necessário o sabor salgado. É necessário, é absolutamente necessário. Só que é muito importante isso que o governo está fazendo, no sentido de reduzir, né, Beth? Esse sal. Que a nossa tendência é porque você, principalmente o pessoal que gosta de tomar uma cervejinha, gosta de um salgadinho. Um salgadinho, coloca às vezes na latinha, aquela coisa. Coloca limão e sal na latinha. E vai inchar, né? Vai inchar. Ele vai inchar porque ele vai reter líquido. O rim não vai dar conta daquilo lá e ele vai acabar retendo o líquido. Então ele incha. Ele incha porque aumenta muito a quantidade de sangue nos vasos sanguíneos, né? E com essa coisa onde vai o sal, vai a água. Aí o coração, ele é uma bomba, né? Ele tem que bombear com mais força. Por isso que aumenta a pressão. Então essa coisa, por exemplo, que o pessoal coloca, né? Vou fazer um arroz, meia colher de sopa. Essas fórmulas mágicas, né? Então isso deve ser evitado. O ideal é que você dê uma colocada de leve, pouquinha coisa. Com a mão, para você... Isso. Pouquinha sentir, coisa, né? para sentir. Porque não dá para você fazer como eu vejo as mulheres cozinhando, né? Já coloca metade da colher de sopa no arroz, metade no feijão metade na verdura, e vai. É muita quantidade. Nossa, é mesmo, né, Celso? Então você vê empresas assim, o cuidado que está tendo com isso, você pega, por exemplo, o pão de açúcar, né? Ele já diminuiu o sal dos pães. Ah, já? Já diminuíram. Né? Opa. O pão de açúcar já diminuiu. Eu vejo porque eu compro lá. O pão integral deles é maravilhoso. Mesmo o pão branco também deles é maravilhoso. Comparativamente com os outros lugares, a gente percebe a diferença. Entendeu? Então, se você reduz no pão, se você reduz no enlatado, no embutido, em casa, você acaba trazendo para uma normalidade. Porque as pessoas de pressão alta, a primeira indicação é diminuir o sal. É tirar, não, Não, né? tirar não, eu sou contra tirar. É diminuir. Porque tem trabalho mostrando assim, se você deixa uma geração todinha sem comer sal de animais, a próxima geração toda vai ser hipertensa. Não é? Então, é necessário que se coma o sal. Mas nessa quantidade de mínima, né? E você também tem uma filosofia quanto ao sal, você já falou aqui várias vezes, que o sal, ele faz com que a alma
fique colada. É isso, não, o pessoal da antroposofia, que fala isso, né? Que o sal, ele ajuda a alma se fixar no corpo. É bonito eles isso, falam, né? Rudolf Steiner fala isso, não é? E é interessante que tem uma explicação na medicina chinesa isso, né? Porque eles falam que, por exemplo, o elemento metal é a sede da alma corpórea, que é o pulmão e o intestino grosso. Né? E que o elemento madeira, que rege fígado e vesícula biliar, é a sede da alma, não é corpórea, é alma etérea. Entendeu? Então, por exemplo, quando você come uma quantidade adequada de sal, você fica mais no chão, mais pé no chão. Entendeu? Então, ele fixa a alma ao corpo, né? O pessoal da antroposofia que fala isso. Então, é necessário... Né? Beth, cai mais uma vez naquilo que dizia o Hipócrates, né? E que você colocou aí. Em matéria de alimento, nada faz mal, nada faz bem, depende da quantidade. Ponto, não é só isso. Aí vem um indivíduo chamado Lucrécio, que falou: a mesma carne que alimenta o homem pode envenenar o outro. Então, o que significa isso? Você tem que comer aquilo que te faz bem moderadamente. Né? Então, o sal está incluído nesses dois axiomas aí. É uma pena que, por exemplo, né, miojo, que a criançada adora miojo. Não tem uma criança, até hoje não conheço, criança que não gosta de um miojinho de vez em quando. Mas é uma pena que eles têm bastante glutamato, né? Bastante glutamato. Tem alguns alimentos industrializados que eles exageram, essas sopas de pacotinho. Tem sopas bem interessantes, mas não sei se há necessidade de conservação. Não há necessidade. Tanto é que parece que essas indústrias já estão se comprometendo a reduzir o sal. Então, porque isso seria maravilhoso. Maravilhoso. O macarrão instantâneo, Beth, é um belo alimento, ele em si. Entendeu? É gostosinho. E é gostoso. Ele é um belo alimento. Então a indústria está se comprometendo a fazer isso. Diminuir a quantidade de sal e de aditivos químicos, não é? Agora, você veja como que é interessante, às vezes uma coisa indireta. O professor Geraldo Medeiros, na USP lá, ele fez uma relação do excesso de sal de cozinha com alterações da tireoide. Por quê? Porque lá para os anos 80, o pessoal da Anvisa, né, que não é tão preparada quanto o pessoal é hoje, né, que a Anvisa é um dos órgãos que funciona muito bem aqui no Brasil, graças a Deus, eles resolveram por conta própria colocar mais iodo no sal. Entendeu? E levou, segundo os trabalhos do Dr. Geraldo Medeiros lá da USP, a distúrbios gravíssimos de tireoide, tireoidite Hashimoto, aquela doença autoimune, não é? Então você veja só, qual é o problema do iodo? O iodo faz mal? Não. Depende da quantidade e, sobretudo, porque o iodo, assim como o sal de cozinha, ele é químico. Não é um iodo que vem, por exemplo, numa alga marinha. Natural, né? Natural, fotossíntese, mais uma vez. E que o organismo está apto a dar conta desse iodo. Né? Então, por exemplo, o sal também de cozinha tem esse agravante de colocar muito iodo também, entendeu? Ou vamos dizer, uma quantidade teoricamente desejável, mas se você comer muito sal, você também vai ingerir muito iodo, por tabela. E vai prejudicar a tireoide. Também a tireoide. Por exemplo, o câncer... Porque teve uma época que a mulherada assim sofria de tireoide. Não, está ainda hoje. Até hoje, né? Até hoje é uma coisa impressionante a epidemia de tireoidite, né? E também, Beth... também nos homens, né, Celso? Não é só na mulher, não. Nos homens também. Está aumentando a quantidade de câncer de tireoide. Puxa vida. Né? Então, o que o pessoal atribui? Atribui, por exemplo, agrotóxico, esses componentes químicos industrializados todos. Eu penso também que o excesso de iodo pode levar a isso. Ao câncer? Também. Pode levar. Tireoide. Que estimula muito a produção da glândula, né? Então ela começa a produzir, assim, células de uma maneira desordenada.
claro que se não consumido esse iodo. Em excesso. E também em produtos naturais, como as algas. Isso, o ideal é das algas. O ideal. Por exemplo, o pessoal fala que a mulher japonesa tem menos osteoporose, tem mais saúde e tal, por causa da soja. Eu já falo que não. Não, né? Não. A soja, ela deve ser usada fermentada, o shoyu, tofu, qual é o outro? Miso. Tudo bem, também tem muito sal. Mas, se você for ver a comida japonesa, tem muita alga marinha, né? Então a alga marinha, o que ela faz? Ela pega todos os nutrientes que estão no mar, que o mar é o berço da vida, né? Então ela tem todos os nutrientes, zinco, potássio e tal, de maneira adequada, equilibrada. E o que eu estou falando do iodo? Porque se você ingerir muito sal também, por tabela você vai ingerir muito iodo, porque é obrigatório no Brasil colocar iodo no sal. Entendeu? Mas por que isso? Porque é uma forma que eles acharam de evitar aquele bócio, né? Entendeu? Que aumenta a tireoide pela falta do iodo. Sim. E o erro que aconteceu nos anos 80 foi a Anvisa achar que podia colocar mais iodo, né? Agora você está falando da mulher oriental, que consome muito mais algas e não tem problema de tireoide, é isso, né? Tem menos problema de tireoide. Menos problema. E também tem menos osteoporose. Você acha que é por conta das algas? Por conta das algas, também pela soja fermentada. Né? Então essa soja que vai nos sucos, aqui, isso é um despautério, né? Porque a soja, que dessa maneira, ela joga fora cálcio, magnésio, zinco, na realidade ela desmineraliza. Que coisa, não, Celso? Ela desmineraliza. Não é? Então, isso não é falado, né, Celso? Não é, eu falo, eu tenho falado, está no meu site. Você tem falado, né? Há muito tempo. Se você pegar, Beth, eu fui viajar para Rondônia lá, num curso que eu fui dar, o pessoal fala, por exemplo, do que um boi gera na natureza, né? Mas se você for ver, a plantação de soja, o que ela desmatou, entendeu? O que ela desmatou e o que desmata, e o custo-benefício da soja, Beth, não é isso. Não é isso. Né? Então, as multinacionais da soja, elas são muito fortes. Muito fortes. Então, essa saúde que a mulher japonesa tem, não é ligada à soja. É ligada também à soja quando fermentada. Tofu, shoyu, miso. Né? Agora, entra ali também a alga marinha. Né? Que eles consomem que consomem bastante. Se você for ver também um prato japonês ali, aquilo é uma coisa linda, né? Todas as cores, quer dizer, ali você recebe também todos os nutrientes. Né? Também não estou falando que eu sou favorável a peixe cru, do jeito que se come. Entendeu? Não sou favorável. Que fique bem claro, né? Não só, entendeu? Se você comer uma comidinha japonesa de vez em quando, peixe cru, tudo bem. De vez em quando, né? Torne uma rotina. Não substituir toda a dieta pelo peixe cru, porque vai dar problema. Possivelmente a relação que os japoneses tinham lá com câncer de estômago, né? Está muito ligado pode estar, cru, né? Não é? Ai, Celso, não sei o que aconteceu hoje. O programa já acabou, né? Que bom. Eu quero mandar também um beijo aqui a Luzia Tortorello, viu? Que ligou aqui pra gente. Mandou um super beijo pra gente. Obrigada, viu, Luzia? Fiquei feliz pela sua ligação. Então, Celso, vamos dar o seu recadinho final, por favor? Eu acho assim, sabe, com relação ao sal de cozinha, diminua. Coloque assim uma quantidade, porque vai acostumando também. Pessoal de casa vai chiar um pouquinho, procure né? olhar, ver o rótulo, procura, por exemplo, eu não tenho a representação do Pão de Açúcar aqui, né? Mas, por exemplo, ali é um lugar que você compra um pão com menos sódio, e de uma certa maneira, o que vai fazer as padarias, os outros lugares a diminuir o sal? É a concorrência. É verdade. Entendeu? Então, olha, eu não quero esse pão com muito sódio, né? Então, automaticamente eles vão ter que diminuir. Ou dar opção, né? Com menos sódio ou com mais sódio. E a gente tem que usar pela inteligência, né? E outra coisa também, viu, Beth?
algumas coisas que a gente vê na íris, né? Quando a pessoa ingere muito sódio, aparece um sinalzinho, aquele halo branco, aquele círculo branco, né? A gente chama de anel de sódio e colesterol. Olha só. Não é? E que pode ser também por metal pesado, chumbo, mercúrio, esse tipo de coisa. E a gente sabe assim que tem 3 coisas que podem levar à degeneração das células, né? O excesso de sódio, o excesso de colesterol e que mais? Anel de sódio, colesterol e metal pesado. Que na ortomolecular a gente sabe que são coisas que podem levar a câncer, essas coisas todas aí. Vale a pena a gente lembrar que o Dr. Celso, além de tudo, faz ortomolecular, né? Que para quem se interessa, né, pela técnica, eu acredito que é uma boa opção, né, Celso? Ortomolecular, a gente vai estar falando da próxima vez que você voltar. Já faz um tempinho que a gente não fala sobre sobre ortomolecular, que é maravilhosa, né? Celso, quero agradecer muito a sua participação. O teu site está aí no vídeo, www.batelo.med.br. Vários livros disponibilizados gratuitamente. E tem essas coisas que por exemplo, eu falo, escrevo. Entendeu? Não é? Então, eu assumo aquilo que eu estou falando. Assina embaixo, né? Assina embaixo, né? Não entro com evasivas, não, né? Claro, sem medo de ser feliz, né, Celso? Muito obrigada mais uma vez, viu, Celso? Obrigado você, viu? O programa passa muito rápido quando você vem aqui, porque o assunto, eu acredito que interessa a todo mundo, claro, falar de saúde. Alimentação é uma coisa maravilhosa, né? Nem fale, né? Muito obrigada mais uma vez. Gente, está aí então o site do Dr. Celso Batelo, você pode entrar e ver várias matérias e mais contatos, nesse site, www.batelo.med.br. Vou chamar o nosso apoio cultural e eu volto com a Lady Miriam Black, escritora, é uma bruxa, e vai falar sobre magia celta. Vale a pena conferir. Até já.